Dia de semana é muito corrido, trabalha, a gente vive uma correria que só ontem teve congresso das mulheres lá na nossa sede estadual, então a gente estava com o corpo cansado, essa semana foi muito corrido, mas dia de domingo é de lei parar um pouquinho depois do almoço e cochilar. Você gosta de fazer isso? Eu particularmente gosto, não consegui, porque o meu coração estava agitado, a mente trabalhando, e Deus já colocando no meu coração coisas para liberar para você nessa noite. Eu quero falar uma coisa no nome de Jesus. Você talvez nunca me viu, mas eu tenho certeza do que eu vou falar para você. Deus me fez chegar aqui com um propósito. Você crê nisso? Ainda mais por que eu falo que de todas as agendas que eu tive para esse mês, essa me chamou mais atenção, porque ela fala de família. E eu posso ser sincero, família para mim é tudo. Família para mim é tudo. Tudo que Deus ele declara, tudo que Deus ele quer, é que a nossa família, a família que ele entregou nas nossas mãos, possa glorificar ele. E hoje a gente vê, Satanás tentando distorcer de todas as maneiras as famílias, o lar. A gente tem um costume de dizer assim, cara, a gente vai vendo certas coisas e fala assim, já vi de tudo, não pode piorar, mas sempre tem algo novo. Essa semana eu vi, já vi pai de pet, essa semana eu vi pai de boneco, pai de bebê reborn, é assim que fala? E você abre as redes sociais, você fala assim, não, cara, o mundo está doente, só pode, mano. O mundo está doente, mas sabe o que é isso? Satanás trabalha para tentar destruir o maior projeto de Deus. Satanás, ele sempre vai tentar trabalhar. O intuito de Satanás é destruir a sua família. Mas eu quero declarar, na tua família ele não toca. Na tua família ele não mexe. Na tua família tem um guerreiro e uma guerreira do Senhor, de pé. Enquanto você estiver com as suas mãos estendidas, orando pela sua família, Deus está guardando a sua casa. Eu já quero profetizar. Enquanto você tiver fé para orar pela sua casa e orar pela sua família, Satanás não toca na sua casa. Satanás não toca na sua família. Alguns anos atrás, eu tive uma doença, eu sempre falo isso, Eu tive uma enfermidade, aonde eu cheguei da escola, minha mãe era a única que ia para a igreja, eu era aquele jovem rebelde, não queria saber de igreja de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Minha mãe convidava e eu fugia. Quando minha mãe fazia um convite especial, perto do horário da igreja, eu escapava. Até que um dia eu fui para a escola e voltando por volta de 1h da tarde, eu comecei a sentir muita febre, muita febre, muita febre. Fiquei deitado até a noite no chão, botei um lençol, fiquei deitado ali, passei o restante do dia deitado. Quando já perto da madrugada, minha mãe foi medir minha temperatura, eu estava com o corpo muito quente. Aí os antigos, isso já não é um costume de hoje, mas um costume de antigamente, os antigos falavam assim, você está com febre, dá um banho de água quente, que a febre passa. A minha mãe foi, me pegou, me colocou embaixo do chuveiro, quando ela ligou o chuveiro, a água bateu na minha cabeça e eu entrei em coma. Fui para o hospital, chamaram a ambulância, eu fui para o hospital e foi diagnosticado que eu já estava num estado avançado de meningite. Lutei pela minha vida, 32 dias em coma. 32 dias desacordado. Sabe uma coisa que eu recordo daquele dia? É que estava perto do Natal, pastor, perto do Ano Novo.
já se preparando para as festas de final do ano, arrumação da árvore, arrumação da casa. E eu lembro que quando eu acordei, o Natal e o Ano Novo foi embora. Do último dia, para chegar em dezembro, quando eu fui ver, já estava em janeiro. Passei Natal, Ano Novo em coma. Todos os dias, os médicos tentavam, com medicação, tentar estimular alguma reação no meu corpo. E eu não reagia de maneira nenhuma. Quando passou 32 dias, quando chegou 32 dias, o médico chamou minha mãe, chamou meu pai e falou assim: a gente já tentou de várias maneiras, todos os dias tinha que aplicar um líquido, um soro na minha coluna para tentar impedir minha coluna de atrofiar. O médico chamou minha mãe e falou assim: olha, a gente já tentou de várias formas, de todos os jeitos. Ele não reage. Não existe estímulo nenhum, ele não tosse, ele não reage às agulhadas que davam na sola do meu pé e faziam outros estímulos e não reagia a nada. Então a gente vai fazer um procedimento de 24, de 48 horas para declarar morte cerebral e acabou. E o médico falou assim para minha mãe: é melhor a senhora ter a lembrança de um filho saudável, porque a doença foi tão grave, pegou ele de uma forma tão agressiva, e por isso que ele está nesse estado vegetativo, que se ele sair do coma, pode ter certeza, ele não anda, ele não fala, ele vai vegetar em cima de uma cama. Agora, vamos contar 48 horas para a gente dar como morto, como acabado, como um fim da linha. Só que o médico, ele falou isso para uma pessoa que tinha compromisso com Deus. O médico não sabia que ele estava declarando aquilo a uma mulher que sabia quem era Deus. Eu quero fazer uma pergunta olhando dentro dos seus olhos. Você sabe verdadeiramente quem é Deus? Você sabe quem você veio buscar aqui nessa noite? Porque existem pessoas, preste atenção, existem pessoas que vêm para a igreja, ela sai de casa, ela troca de roupa, ela bota uma bonita roupa, vem para a igreja, mas o que te move a estar aqui? O louvor que foi cantado? O que te move a estar aqui? A amizade que você tem com algum integrante da igreja? Ah, porque eu gosto muito dos meus pastores. Você sabe quem verdadeiramente você vem buscar nesse lugar? Quando um paralítico estava na porta de uma cidade, os 2 homens de Deus entraram na cidade. E o paralítico ali pede para eles uma esmola. Ele fala assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Que ousadia de um homem virar e falar assim: não tenho ouro, eu não tenho esmola para te dar, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? Um Deus. A certeza de que ele estava ali com um propósito. Eu estou aqui porque eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. E é isso que tem que estar no meu coração e no seu coração. Se hoje a gente está falando de família, e se você está aqui preso no vício, se você está representando alguém que olhando para ele humanamente não tem jeito, humanamente não tem solução, você tem um Deus que pode todas as coisas. O que eu tenho eu te dou. Levanta. Minha mãe saiu do hospital, foi direto para casa chorar. Amém?
Amém? Essa não é a saída. Essa não é a solução. Ela foi em casa, motivada por algo que estava dentro dela. Eu não posso perder o meu filho ainda, porque uma vez eu declarei a Deus que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não pode descer à sepultura. Ele não pode entrar num estado vegetativo. Ele tem que se colocar de pé. Foi em casa, pegou uma camisa, um short, um chinelo velho, quase arrebentando. Chegou na igreja e falou: Senhor, vamos fazer o seguinte, não quero ele em cima de uma cama e não quero colocar ele no colchão. Mas será que se eu colocar ele no teu altar, tu recebe ele para nunca mais perder a vida dele? Naquela mesma madrugada, os meus olhos se abriram, mas eu não enxerguei nada. Eu senti meu corpo subir, como se eu estivesse dentro de uma água, no fundo do oceano, e fui subindo e tentando respirar, até o momento que eu respirei fundo, sentei na cama e quase que a enfermeira da madrugada desmaiou. Porque eu falei assim: enfermeira, eu preciso da minha mãe, ela está aí? Eu achei que só tinha passado algumas horas, já tinha passado 32 dias. Então quero declarar uma coisa para você. Eu não vim aqui liberar apenas uma palavra. Eu vim aqui nessa noite mostrar para você que Deus tem um propósito com você, com a sua casa, com a sua família. Você não perde o seu filho para as trevas. O médico falou: não anda. Reparou que eu estou andando? Não fala. Reparou que eu estou falando? Vai vegetar. Há 20 anos eu estou em cima do altar. Há 20 anos eu estou em cima do altar. Eu estava no estado do Mato Grosso. Eu aceitei, alguns anos atrás, o desafio de ir para o estado do Mato Grosso, fronteira com a Bolívia, pregar o evangelho para bolivianos. E eu fiquei 4 anos lá. Tive o privilégio de ver minha mãe apenas 2 vezes. E quando voltei para o estado do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, quando eu cheguei aqui no estado do Rio de Janeiro, eu frente a frente com a minha mãe deu uma convulsão, levamos minha mãe para o hospital, fizemos exame, minha mãe estava com um tumor cerebral. Minha mãe foi para o hospital para internar, para tentar fazer a cirurgia. Eu cheguei no hospital na sexta-feira, às 10 horas da noite, porque eu precisava ver a minha mãe. E quando eu cheguei para ela, eu falei assim: a senhora não pode partir agora. Ela falou: filho, não importa como eu estou partindo, eu estou indo para casa. Falei: tá bom, o médico falou que amanhã, sábado, é o dia da sua cirurgia, vai operar a senhora, e mais rápido possível a senhora vai para casa. Ela falou: não, filho, eu vou para minha casa, mas eu deixo aqui o meu pastor. Tudo que eu pedi para Deus, Deus cumpriu. Tudo que eu pedi para Deus, Deus fez. Minha mãe fechou os olhos, minha mãe subiu para a glória. Mas ela só subiu para a glória quando a promessa de Deus se cumpriu. Você crê? Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 1. Pode ir junto comigo?
pastor dessa casa me autoriza eu chamar a banda? Cadê o pessoal do ministério? Tá aí? Lucas, capítulo 1. Deixa ele. Meu Deus. Pastor, aquele ali é meu tempo, né? Meu tempo? Meu tempo, né? Se eu passar um pouquinho, pastor. Posso perguntar à igreja? Quem me autoriza até meia-noite? As suas ovelhas, pastor. Não. Eu vou ser rápido, vou ser objetivo. Lucas, capítulo 14, versículo 5 diz assim. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte. Vamos todo mundo comigo. Tipo Estados Unidos. Sabe como é que é? Faz um fundo para mim de Zacarias e Isabel. Leia comigo, porque diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abadias. Sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivamente nos preceitos dos mandamentos do Senhor. Então aqui no Evangelho fala a respeito de Zacarias e sua esposa, repete comigo, Isabel. No 7 diz assim, no 6 diz assim: eles eram justos diante do Senhor. Então, presta atenção. Eles eram justos, fiéis a Deus. Porém, eles não tinham filho. Aí o texto diz assim, presta atenção. Continuando. Ora, aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem dos seus turnos, de sorte, segundo o costume sacerdotal, entra no santuário do Senhor para queimar o incenso, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Então aqui o texto está dizendo que Zacarias, ele entra no santuário para queimar incenso, para tirar as cinzas do altar, e o povo do lado de fora. Por quê? Toda vez que o sacerdote entrava, era a oportunidade de eles ouvirem a voz de quem? De Deus. Diga-se de passagem, tendo o povo ficado 400 anos sem ouvir a voz de quem? De Deus. Filho, presta atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia está falando de um homem e de uma mulher que estava vivendo em um tempo que ninguém ouvia a voz de Deus, mas que permaneciam sendo o quê? Fiel. Eles não ouviam a voz de Deus e permaneciam sendo fiel. Nós temos sido fiel em qual momento? Eu já ouvi muitos aí fora falando assim: Deus, Ele é obrigado a fazer algo na minha vida, porque eu faço uma prova com Deus. 400 anos o povo ficou ali sem ouvir a voz de Deus, ele sendo fiel. E o texto sagrado diz que eles já eram avançados de idade e não tinha filho. E todos os
Alguns dias o povo ficava do lado de fora, porque somente ao sacerdote era autorizado entrar no templo. O povo do lado de fora esperando. E aí, Zacarias, o que Deus falou dessa vez? O que Deus te disse? Qual é o direcionamento? O que Deus falou com você? Chega um dia que o povo lá fora, querendo escutar uma boa notícia, algo da boca de Zacarias vindo da parte de Deus, lá dentro, o texto diz assim: o anjo do Senhor, olha só, deixa eu ir aqui, saiu. Aonde que eu estava? No 8? No 7? No 10? E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, perturbou-se. Olha só. E com temor disse-lhe. Porém o anjo do Senhor disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, e darão o nome de João, conhecido João Batista, o que batizou o Senhor Jesus. Ele entra no santuário, um anjo aparece para ele, e o anjo fala para ele assim: olha, a sua oração foi ouvida. Sabe por quê? Porque tem gente que já ora há muitos anos e talvez fala assim: poxa, eu estou orando em vão, eu estou orando para as paredes, Deus não está vendo ou ouvindo a minha oração. Filho, nada passa desapercebido para Deus. Todas as orações que você fez, tudo que você pede, toda a sua jornada, toda a sua caminhada, ela chega até os céus. Deus sabe quem é você. Deus sabe o que você está passando. Só que o profeta, mesmo dizendo assim, era fiel a Deus. Quando ele ouve o anjo falando: olha, a tua oração chegou até os céus, a sua oração foi ouvida, e fala para sua mulher que ela vai engravidar, ela vai dar luz. Zacarias, diz o texto, duvidou, mas ele não duvidou por incredulidade, ele duvidou porque ele já era um homem idoso, a sua mulher já era idosa, já tinha cessado o costume de mulher. Então, humanamente falando, aquilo ali era o quê? Impossível. Só que o anjo fala assim: ah, como assim, Zacarias? Eu apenas estou declarando. Por quê? Porque quando ele ouviu, ele tenta debater. Como assim? Está falando de dois idosos, de dois aposentados. Eu estou aqui cumprindo aquilo que o serviço da obra de Deus, porém, eu sou idoso, ela é idosa. O anjo falou assim: sabe, Zacarias, porque você duvidou, a partir de agora não sai mais uma palavra da sua boca. E ele ficou mudo. É interessante. Posso contar com a sua ajuda? Vem cá, por favor. O anjo aparece para ele e fala, e ele duvidou. Quem apareceu para ele foi o próprio Deus. Fala para tua mulher que ela vai dar luz. Fala para ela que o maior sonho do coração de vocês vai se tornar realidade. Mas como assim? E nos dias de hoje não é diferente. Quantas vezes, pastor, o senhor está aqui em cima desse altar, liberando a palavra profética, e é direcional para uma pessoa, mas ela coloca numa balança: mas espera aí, eu até creio no que ele está falando, mas olhando para a minha situação,
olhando para a minha realidade, olhando para o mundo lá fora, é totalmente diferente. Filho, não importa qual seja a situação, se Deus declarou, vai se cumprir. Se é Deus quem está declarando, vai acontecer. Só que é louco isso, é muito louco. O anjo fala com ele, ele ouve o anjo falar, ele não sentiu no coração, ele não sonhou, ele ouviu, ele viu o anjo e ele duvidou. Só que ele saiu dali sem poder dar uma palavra, mudo. Não fala, nego, canta pra caramba. Segura aqui. Vai pra casa. Quando ele chega em precisou ouvir ele falar. Ela falou assim: se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou, vai se tornar realidade. Tudo que foi declarado em cima desse altar vai se tornar realidade na sua casa. Vai se cumprir na sua família. Vai se cumprir na vida dos teus filhos. Ninguém morre. Ninguém morre. Ninguém deixa essa terra antes de glorificar o Senhor, antes de exaltar o Senhor, antes de glorificar Deus. Oh, eu creio. Você crê? Creio. Você está mudo porque tu não creu. Eu creio. Meu irmão, como é que eu vou dar ouvido a uma pessoa que não sabe o que se passa dentro de mim? Sabe qual é o mal de muitas pessoas que estão com o casamento destruído? Ela dá ouvido a uma pessoa com um casamento falido. Ah, porque eu tenho essa experiência, eu abri mão, joguei a toalha. Tu vai jogar a toalha? Tu vai desistir da tua família? Tu vai desistir da tua casa? Tu sabe quem é Deus de verdade? Ele falou assim: eu não sou homem para mentir, não sou filho do homem para se arrepender. Prometi
Vou cumprir. Vou cumprir. No 6º mês de gravidez, Maria também engravidou. A promessa se cumpriu porque eles foram pai de João Batista, aquele que batizou o Senhor Jesus. E aquele que foi chamado de quê? A voz que clama no deserto. Quem é você? O pai ficou sem voz, o filho vai ser a voz. Sabe por quê? Vai ter momentos que Deus vai ter que te entregar algo na tua mão para mostrar para muitos incrédulos a grandeza desse Deus. E já estou perto do fim. Eu não vim aqui nessa noite para falar. Eu vim aqui para mostrar algo a você. Em 2021 para 2022 eu perdi minha mãe. Minha esposa perdeu o pai com leucemia. Foi difícil pra gente, sabe por quê? Bem baixinho, bem baixinho. Sabe por quê que foi bem difícil pra gente? Porque a gente nunca tinha passado por essa experiência. Eu nunca tinha perdido ninguém na minha família. Meu pai vivo, minha mãe viva, meus avós vivos, meus 9 irmãos vivos. Glória a Deus, né? Tudo vivo. Só que em um ano, não foi por causa de Covid não. Minha mãe diagnosticada com tumor cerebral faleceu. Meu sogro com mielodisplasia, um tipo de leucemia, faleceu. Aí eu sou chamado na casa do meu avô, 94 anos. Meu avô tiraram a pressão, fizeram alguns exames e falaram assim, ó, os órgãos estão parando, 94 anos. Meu avô faleceu na quinta, 2 horas da manhã dormindo. Aí eu ainda brinquei, falei, ó, minha avó vai usufruir da tua aposentadoria, velho. Ele falou, vai não. Namorei, casei com ela quando ela tinha 15 anos. Ela não consegue viver sem meu cheiro. Na outra quinta minha avó morreu dormindo. 94, 92 anos. Que morte legal, né? Mas pra gente foi difícil. Foi um baque muito grande perder pessoas tão amadas. Mas estão na glória. O meu sogro fumava um cigarro, jogava, vida toda destruída. Quando ele falou assim, me batiza, ele batizou no domingo e morreu na segunda. Depois que a gente passou por esse momento, período difícil, muito difícil, a minha esposa vem com uma roupinha para mim, já pai da Giovana, corta para mim aí. 12 anos depois, e fala para mim assim, Regis, doze anos depois, e a gente começa a viver algo maravilhoso na nossa família. A minha família, depois do luto, a minha família, meus irmãos, meu cunhado, minha sogra, começou a viver esse sonho. Eu cheguei na igreja de brincadeira, falei assim, ó, semana que vem eu vou saber se é menino ou menina. Se você quiser me acompanhar nessa, você pode vir. Deu mais de 300 pessoas no chá revelação. Como é que dá comida para esse povo? Um menino. O Gael. A gente viveu cada dia maravilhoso. Sabe o que aconteceu? Tem como passar para mim, por favor? Passa o primeiro vídeo. Essa é minha família. Deus conhece a minha história,
Sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. Entendeu? Eu fui com a minha esposa para o hospital para ganhar o nosso filho amado, o irmão da Giovana. Chegamos no hospital, tudo ok. Daqui a pouco vocês vão subir para ver o rostinho do teu filho, o coraçãozinho. Algumas horas depois, quando botou o aparelho, já não tinha mais batimento. A igreja estava com uma expectativa muito grande. Não era apenas meu filho, pastor. Não era apenas filho da Fernanda. A igreja viveu isso com a gente. Os familiares viveram isso com a gente. E a gente vai para a mesa de cirurgia, eu e a minha esposa. E quando o médico puxa ele, lindo, leva ele enrolado num lençol, eu olho para ela e fica nós dois, um olhando para o outro, sem entender. Até a hora que uma doutora volta com ele e fala assim: não é procedimento isso, mas toma o teu filho. Eu fiquei 1 hora nos meus braços com meu filho morto. E passou uma voz no meu ouvido dizendo assim: por que Deus fez isso contigo? Como é que tu sobe no altar de novo? Se você brincava tanto com a chegada dele. Como é que eu volto para casa se meu telefone não parava de tocar com a minha filha dizendo assim: pai, me mostra o Gael. Quando o médico entregou ele nas minhas mãos, eu só falei uma coisa para Deus: Senhor, obrigado por esses 9 meses maravilhosos que o Senhor me concedeu. Obrigado, Deus, porque o Senhor permanece sendo fiel. E uma pessoa veio em mim e perguntou: por que você acha que isso aconteceu? Eu falei assim: porque Deus tem planos maiores do que os meus. E sabe o que é pior? Quando levaram ele, os médicos me chamaram numa sala e falaram assim: não para por aí. A tua esposa está com o útero todo revestido de mioma. O útero dela ressecou. E nós precisamos remover o útero da tua esposa. Nesse momento, você vai assinar, virou assim, duas médicas virou para mim e falou assim: por favor, assina a autorização da próxima cirurgia dela. Eu falei assim: Deus nunca me enganou. Deus nunca faria isso aqui para mim, ó. Ele não brinca de ser Deus. Ele não brinca de ser Senhor. Eu falei assim: eu não assino. Minha esposa voltou para o quarto e começou a ter hemorragia. E teve que passar por um procedimento onde ela tomou 2 bolsas, não foi? 2 bolsas de sangue. O médico, depois de 2 dias, chamou a gente de novo e falou: ó, ela está tendo hemorragia, não, o sangue não está estancando, a gente vai precisar puxar o útero dela.
Eu falei assim, doutor, eu não assino. Eu não assino. Não me leve a mal. Eu estou quebrado. Eu não assino. O médico, a outra doutora veio e falou assim, ó, eu sou uma das responsáveis, eu não preciso da tua autorização. Eu vou subir com ela. E se de uma forma manual eu não conseguir estancar o sangue, o sangramento, eu vou puxar o útero dela, eu vou tirar o útero dela. Eu fui para o quarto, ela subiu, não podia acompanhar a cirurgia, eu voltei para o quarto e falei, Senhor, o Senhor nunca ia mentir para mim. Existe um propósito em tudo isso. Existe um propósito. Olha para mim. Sabe por que você está passando pelo que você passa? Sabe por que às vezes dói tanto? Porque tem um propósito. Porque Deus olha para você e fala assim, filho, eu sou fiel. Filho, não murmura não. Levanta a tua cabeça. Reage. Confia. A médica voltou com ela, colocou num quarto e falou assim, eu não precisei tirar o útero dela. Mas ainda que você confie na força do universo, ela nunca mais vai engravidar. Eu voltei para casa, olhei para minha filha e falei assim, nós não estamos trazendo seu irmão, mas eu te dou uma palavra. O que você mais desejava vai acontecer. A gente saiu do hospital acompanhado por um carro de funerária. Eu fui para um cemitério. Enterrar a mãe é doloroso, cara. Mas entra no cemitério carregando um caixão de 40 centímetros. Minha esposa ficou ali passando por tratamento, alguns meses, para remoção do útero, porque ele falou assim, quando cicatrizar, porque causa das trompas e tudo mais, tem que tirar. E todo o exame que ela ia fazer, o obstetra falava, engravidar nunca mais. A primeira vez que eu subi no altar, eu falei assim, eu não estou trazendo hoje o Gael, porque o Gael foi um propósito de Deus. Mas eu trago algo mais forte. Eu trago não do mundo, mas eu trago a fidelidade de Deus. Igreja, escuta isso que eu vou falar. Daqui a 1 ano, Deus vai cumprir algo na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus vai cumprir. Quando passou 1 ano, aquela da mulher ali, ó, que ela que me motiva. Ela atrasou o costume de mulher, 3 dias, pega R$10, vai na farmácia, compra um exame de papel e fala para mim assim, tô grávida. Eu falei, mas só tem uma listrinha, tem 2. Eu falei, não, tem 2. Não sofre antes da hora não, nega. Tem 2. A gente foi fazer o exame de sangue. Sabe o que deu? Negativo. E a enfermeira que fez o exame falou assim, o que acontece? Como você fez transfusão de sangue, o beta-HCG está descontrolado. Então isso é normal. Pode dar para sim, para não, para isso, para aquilo, mas não é gravidez. Aí ela vai para casa, sabe como? Com a cabeça em pé. Estou grávida, não sou maluca, conheço meu corpo.
Ela vira para minha filha e fala: Gi, estou grávida, eu estou grávida. Passa uma semana, essa mulher tira R$50 da minha carteira e compra aquele exame que escreve gravidez, já viu? O que dá no negócio, pastor? Grávida. Eu falei assim: mas espera aí, você é igual Zacarias. Lembra que a doutora falou que pode dar essas alterações? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu pago de novo o exame de sangue. O exame de sangue dá positivo. Aí a gente começa aquela expectativa, mas tem o primeiro dia do pré-natal. Vim aqui em Nova Iguaçu. Cheguei aqui, sentamos com o médico pegou os exames antigos, tudo que aconteceu na outra coisa. Pelos teus exames, você está correndo um grande risco. Você fez algo que não era para fazer, porque o teu útero, ele não vai esticar. O teu útero não comporta um bebê aí dentro. E por enquanto ele é sangue. Então vai chegar uma hora que o teu corpo vai rejeitar como corpo estranho. Vai chegar uma hora que vai botar para fora. A minha esposa falou: não vai, não vai, não vai. 3 semanas de gestação. Vamos para outro pré-natal. O médico de novo fala: ó, eu aconselho você procurar um psicólogo, porque você vai precisar, porque eu garanto para você como médico que o teu corpo não vai aceitar. É como ele estivesse criando sobre uma parede. Mas filho, eu creio num Deus, ela crê num Deus que aonde tem uma parede ele cria uma porta. Eu creio na soberania, eu tenho certeza de quem Deus é. Eu quero todos os dias confiar no mesmo Deus. Quando aquele homem entrou e falou assim: ouro eu não tenho, prata eu não tenho, mas o que eu tenho um Deus. Você tem um Deus e Ele vai cumprir o que te prometeu. 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, e vamos para a batalha do pré-natal, e começa a fazer um tratamento, e ele falando: tu vai ver, 3 meses, não tem como, te garanto. 3 meses. 4 meses. 5 meses. Tu acha que aquela... Calma aí, para a gente terminar. Perdão, pastor, cadê o pastor? O pastor até saiu. Tu acha que a história acaba assim, mano? Tu acha que o vídeo acaba assim? O vídeo acaba assim, ó. Passa aí. A fé diminuía, a dor só aumentava. Não falava mais, minha alma só gritava. Não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto e agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Aquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Deus nunca vai mentir. Está dormindo? Está acordada? Eu
ouvi um profissional de 36 anos de experiência falar, no auge dos meus 36 anos de experiência, a doutora Marcela, outra obstetra, eu nunca vi um útero seco gerar uma criança. Ele tirou o útero da minha esposa na mão e falou, aqui dentro tinha uma criança. Essa é a Laura. Tudo que é impossível para os homens é possível para Deus. Que nessa noite o teu maior sonho se torne realidade. Se coloca de pé no nome de Jesus. O teu maior sonho, ele não ficou esquecido. Aonde você achava que era um ponto final, Deus criou uma vírgula. E Deus está dando continuidade, dizendo assim, o teu filho é meu. Teu casamento será restaurado, a tua família será restaurada. Oh Deus, realiza sonhos nessa noite, Pai. Realiza sonhos, Jesus. Deus, tem pessoas aqui que estão chorando, mas tem muitas que a lágrima escorre por dentro, Pai. São mães que são como Isabel e dizem assim, eu nunca vou desistir do meu sonho de ver meu filho sendo transformado e se tornando um homem de Deus. Eu nunca vou desistir do meu casamento, eu nunca vou jogar a toalha. Então o Espírito Santo leva para os céus essa oração. Traz, Pai, aquilo que o teu povo tanto deseja, faz se tornar realidade, Deus. Faz se cumprir. Eu quero nessa noite profetizar. Eu quero nessa noite, como um anjo de Deus, declarar: o teu sonho vai se cumprir. O teu sonho vai se tornar realidade. Oh, levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus.